Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. É com grande alegria que nós entramos na sua casa para podermos falar de temas tão palpitantes que é e que trata a doutrina espírita. Mas antes de falarmos do capítulo de hoje, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos o nosso telespectador, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Nós gostaríamos de mandar um abraço para todos que vêm nos cumprimentando pelo Facebook, por e-mail, e principalmente quando nós temos oportunidade de ir numa palestra e as pessoas vêm ao nosso encontro abraçando eu, nosso querido Sérgio, dizendo: olha, nós acompanhamos o programa pela TV Mundo Maior. A todos vocês, o nosso abraço e a nossa gratidão pelo carinho. Hoje nós vamos estudar um capítulo muito interessante que está no livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, mas pelo espírito de André Luiz. Nós vamos ver um pouquinho qual é a importância da prece em nossa vida. Ele coloca como título central, perante a oração. Vamos ver o que é prece, o que é oração, vamos ver o que é reza. Nós vamos ver então como a doutrina espírita vê tudo isso. Capítulo 26º do livro Conduta Espírita, André Luiz inicia dizendo: proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se dessa forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Veja, André Luiz traz uma informação preciosa para todos nós. Devemos iniciar uma reunião doutrinária ou qualquer reunião dentro de uma casa espírita com a prece e terminar com a prece. É uma pena que hoje muitas casas espíritas estão abolindo a prece. André Luiz vem descrever para todos nós a importância da prece em nosso lar. Num lugar bem mais evoluído do que a crosta, numa cidade organizada, numa cidade onde já se vive o mundo de regeneração, onde o bem já sobrepõe sobre o mal, e lá não se inicia nenhuma reunião sem a prece. Isso nós percebemos em todas as reuniões que são divulgadas de nosso lar pelo espírito de André Luiz, narrando para nós a importância da prece, a importância da oração. Olha, André, como a oração é importante para os espíritos superiores. Por que nós haveríamos de desprezar esse mecanismo tão importante para elevar o nosso pensamento ao alto e permitir que bons espíritos possam estar conosco nessas reuniões? E é interessante que ele fala que a prece facilita a ligação com os benfeitores da vida maior. Por que facilita? Porque às vezes nós tivemos um dia cansativo no trabalho, um dia agitado em casa, e chegamos no centro espírita com aqueles pensamentos conturbados. E quando nós temos a oportunidade de juntos elevarmos o nosso pensamento através da prece, momentaneamente nós esquecemos os problemas que tivemos naquele dia e somos uma ferramenta apta na mão dos benfeitores amigos. Continua André Luiz: quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas e viver, preferentemente, as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Nós poderíamos também dizer que declamar poderia entrar naquilo que nós chamamos de reza. Naquilo que os nossos irmãos católicos muitas vezes fazem, vamos rezar. E quando eles dizem isso, ou é um Pai Nosso, ou é um Ave Maria, ou é o Credo. Então nós percebemos que essa fórmula de oração
ela se torna maquinal. Então há uma diferença entre oração e prece, há uma diferença das duas para reza. Oração e prece é aquela que nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Nós não vamos nos preocupar em formular frases bonitas, porque o alto, ele não fica preocupado se o nosso português está correto, se nós fazemos uma frase bem construída dentro da linguagem, da língua portuguesa. Eles não se preocupam com isso. Ele se preocupa com o sentimento pela qual cada um de nós colocamos na prece. Então veja que André Luiz faz um convite carinhoso. Quanto possível, você faça do coração. Então existe essa diferença entre a reza, que é uma prece decorada, que são aquelas preces que todos conhecem, mas o ideal é a prece feita do coração, aquela que nós conversamos com o alto, retratando o que tem dentro de nós. É igual quando Jesus nos adverte: quando fordes orar, não faça igual os companheiros da época de Jesus, em que falavam palavras bonitas, preces longas, em que emocionavam quem estavam a escutar, mas que não tinha sentimento. Quando Jesus nos convida à prece, é entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e no silêncio conversarmos conosco mesmo, em interação com Deus, o nosso Pai e o nosso Criador, expondo os nossos medos, as nossas preocupações, mas também agradecendo pelas alegrias que a vida vem nos concedendo. Continua André Luiz: abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos, outros, nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Então André Luiz vem convidar a cada um de nós para tornar as nossas reuniões mais autênticas, mais verdadeiras, onde nós não vamos nos preocupar em ler as preces que já estão feitas, mas nós vamos emitir as preces do coração, procurando convidar a todos que ali estão para emanar, naquele momento, o sentimento do amor. Então nós vamos fazer uma prece pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. A prece, ela é exatamente um bálsamo, que quando fazemos do coração, logicamente somos o primeiro a receber esse alívio, essa paz, essa alegria, porque o sinônimo da prece é paz. Então, quando nós devemos fazer a prece? Nos momentos angustiosos, nos momentos que a dor bater a porta de casa, no momento em que nós percebermos que estamos carregando uma cruz e parece que ela está um pouco pesada para os nossos ombros. Vamos fazer uma prece por intercessão ao nosso próximo, seja um familiar, seja um amigo, seja até mesmo uma pessoa desconhecida. A prece é usada em todos os momentos que nós vamos pedir por alguém. Mas a prece também, ela serve como um ponto de agradecimento. Agradecer ao Pai pelo dom da vida, agradecer ao Pai pela oportunidade de mais um dia estarmos num corpo físico, agradecermos a família que temos, agradecermos o corpo que temos, agradecer as coisas que temos. Talvez não é a que nós gostaríamos ter, mas é a que nós necessitamos ter. Então assim nós vamos compreendendo melhor a prece, né, André Luiz? Com certeza, e é interessante que André Luiz utiliza o tema perante a oração. E nesses 3 módulos que nós lemos, é a primeira vez que ele utiliza a palavra oração, ele sempre emprega a palavra prece. E é curioso que Kardec, o nosso codificador, no Livro dos Espíritos, que neste ano completou 160 anos de publicação, a sua primeira edição, 18 de abril de 1857,
Kardec pergunta como nós, os espíritas, devemos entender e proferir uma prece. Então é o ato de agradecermos, o ato de pedirmos e o ato de louvarmos. É um conjunto que forma a prece, como a entendemos e como devemos praticá-la. É interessante, André, que a oração era ao desmembrar. Essa palavra ela quer dizer ora-ação. Muitas vezes, quando nós damos algo para alguém, por exemplo, um prato de comida para quem está com fome, naquele momento nós estamos exercitando a oração. É a oração na prática. Por isso que oração quer dizer ora-ação ou ação de agora. Por isso que é importante nós percebermos também que quando o Espiritismo trata do capítulo Fora da Caridade não há salvação, é para que cada um de nós entendamos que a ação também faz parte da prece e da oração. Então nós devemos entender que oração é o ato de nós trabalharmos fazendo uma prece, mas também movimentando o nosso tempo em prol do nosso semelhante. A prece é a ligação que nós fazemos com o nosso Criador, agradecendo pela vida, pedindo forças para lidarmos nos momentos de dificuldade, quando bate a dor, quando vem o sofrimento, a perda de um ente querido, um revés financeiro que a vida pode nos acometer. Então a prece ela serve para tudo isso e serve também para louvarmos, repararmos a beleza da vida, repararmos a criação divina e vermos o quanto Deus é generoso para conosco. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa e gostaríamos de convidá-los para participar do Evangelho no Lar. É todos os domingos, às 18 horas, pela nossa fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou curta facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E na nossa linha do tempo, às 18 horas, horário de Brasília, nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. Mande a sua mensagem pelo nosso e-mail, vilarsergio10@gmail.com e vilarandré2@yahoo.com.br. A sua mensagem ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, levando sempre essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Não sai daí não, estamos falando do poder da prece e da oração. Já retornaremos. Queridos amigos, como eu disse, é muito rápido. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Hoje falando essa temática muito interessante perante a oração. No primeiro bloco nós já falamos a diferença entre oração e prece, do que é reza. Oração e prece é quando nós abrimos o coração. A prece é quando eu falo com o Senhor. A oração ela pode ser através das minhas ações e a reza é quando eu faço aquelas preces decoradas. Vamos continuar um pouquinho mais na visão de André Luiz, como os espíritos de nosso lar nos ensina sobre a importância da prece. Vamos lá, André Luiz. Mas antes de continuarmos, pedimos a sua ajuda, querido telespectador. Sabemos que para manter uma TV no ar não é fácil. E a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, precisa da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e ali você tem todas as informações de como você pode ajudar, doando, comprando algo pela loja virtual Mundo Maior, ajudando-nos de alguma forma a mantermos este projeto que leva o Espiritismo tanto no Brasil, via cabo, como para o mundo todo através da internet. Então entre no site tvmundomaior.com.br e ali você tem todas as formas para nos ajudar. Continua André Luiz nos advertindo. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo. Ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se faça um veículo de intenções
especiosas, fervor d'alma, luz na prece. Quando ele fala para nós dessa palavra exibicionismo, porque a gente percebe que muitas pessoas acham que a cultura é o mais importante. E diante da cultura, muitas vezes coloca palavras, coloca frases que muitas vezes as pessoas que estão acompanhando não entendem. Então a pessoa quer exibir a sua cultura. Não precisa nada disso. Outro dia estava vendo um professor de universidade fazendo uma palestra e eu confesso que uma belíssima palestra no campo da oratória e no campo da linguagem, ou seja, da língua portuguesa. Uma belíssima exposição de palavras com colocações onde os verbos são muito bem encaixados, uma maneira muito particular, dentro de uma linguagem muito rebuscada. Mas eu confesso também que ao conversar com os companheiros que estavam conosco, ninguém entendeu nada da palestra. Achou muito bonito, exuberante, mas ninguém entendeu nada do seu conteúdo. O orador tem que tomar muito cuidado, seja na prece, seja na oratória, porque a oratória também é uma prece, onde nós vamos levar amor, onde nós vamos levar caridade. Então nós temos que usar linguagem para que todos aqueles que ali estão possam entender. Então, como diz André Luiz, linguagem simples, humilde. Se a pessoa é um professor universitário, ela pode deixar para usar na universidade as palavras rebuscadas, uma oratória mais elaborada, mas dentro do movimento espírita não precisa nada disso. É como Jesus nos ensinava, falar com o coração, falar com amor, falar com bondade. É isso que nós precisamos perceber, a importância de nossa conduta, seja na prece, seja na oratória, em uma casa espírita, né, André Luiz? É verdade, são advertências profundas que merecem sempre a nossa atenção. Continua André Luiz. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, bem como os resultados do amor, são ilimitados. Ele fala que a prece ela tem que ser do coração e pessoal. Os espíritos podem até inspirar, mas como ele diz aqui, não é que nós devemos tomar cuidado, porque tem pessoas que dizem, eu sou muito tímido, eu só faço uma prece incorporado, não é? E aí fica uma coisa assim estranha, porque o espírito nem sempre fala aquilo que está preparado para aquele ambiente. Então a prece é o sentimento. Tem momento de incorporação, tem momento de dar oportunidade aos espíritos. Uma hora ou outra um espírito de vulto possa querer fazer uma prece. Tudo bem, mas a prece, em linhas gerais, tem que ser feita por nós, com sentimento, colocando o que está cheio o nosso coração. Eu me faço lembrar as palavras de Jesus quando diz o que fala a sua boca é o que está cheio o seu coração. Né, André Luiz? Realmente é um desafio muito grande, porque a prece é um convite simples a estarmos sem qualquer forma definida em sintonia com o alto, em especial expondo as nossas preocupações, expondo os nossos medos. Numa prece pública, devemos fazer a nível coletivo, pedindo ajuda, pedindo amparo, pedindo a proteção, para que possamos superar os eventuais desafios, as eventuais dificuldades que se passa naquele momento, naquele contexto. Então, as dificuldades numa prece são muitas, porque às vezes nos preocupamos com a forma e esquecemos do conteúdo. Continua André Luiz.
cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio. Nós vamos encontrar nas revistas espíritas Allan Kardec, em diversos momentos, trazer mensagens relativas ao plano espiritual, nos falando da importância da prece ao próximo. Nós ainda precisamos criar uma concepção do que vem a ser a importância da prece. Porque muitas vezes, como nós somos imediatistas, por exemplo, antes de eu conhecer o movimento espírita, como que eu fazia as minhas preces? Pedia ao alto que me atendesse. Se eu tivesse doente, me desse a cura. Se eu tivesse com problemas financeiros, que me desse a solução dos meus problemas. Se eu tivesse problema familiar, que fosse resolvido esse problema familiar o mais rápido possível. Quando nós começamos a militar no movimento espírita, nós começamos a ver que a prece não tem esse sentido. Porque muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós temos que passar por essas dificuldades. Então parece que a prece não tem efeito, não tem valor, porque não acontece aquilo que nós pedimos. Então eu aprendi na doutrina espírita, com Kardec, com os espíritos, que a prece é uma oportunidade que eu tenho para pedir ao alto ajuda. Como assim, Sérgio? É muito fácil. Por exemplo, quando eu estou doente, eu não vou pedir a cura, porque às vezes a doença está dentro do meu processo kármico. Eu vou pedir o quê? Auxílio para conviver com a doença, ou seja, para que eu tenha fé, resignação, compreensão, e assim eu vou viver uma vida melhor. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, nós vamos ter uma visão clara do que é a prece. Porque quantas pessoas hoje não fazem mais prece porque não acreditam mais nas religiões, não acreditam mais em Jesus, não acreditam mais em Deus, principalmente o nosso povo europeu. Por que que isso acontece? Exatamente porque as religiões tradicionalistas, ao longo de muito tempo, nos enganou, dizendo que se nós pedíssemos com fé, o alto atenderia. E muitas vezes impregnamos até uma determinada fé, mas como não fomos atendidos, entramos no processo da revolta. Não é mesmo, André Luiz? É real. E encerra André Luiz nos dizendo: controlar a modulação da voz nas preces públicas, para fugir à teatralidade e à convenção. O sentimento é tudo. É verdade, é o sentimento. Quando nós colocamos o sentimento acima de tudo, é quando nós conseguimos proezas. Porque lembremos que Jesus a Pedro disse: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E encerra com a frase de Jesus narrado por Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós notamos que este capítulo ele é muito oportuno e eu espero que os amigos que vêm nos solicitando em muitas ocasiões a oportunidade de falarmos da prece, que possa ter atendido e ajudado a você que vem nos acompanhando, a você, o nosso telespectador aqui do Brasil, aos amigos do exterior, em especial os amigos de Portugal, os amigos dos Estados Unidos, os amigos da Inglaterra e de outras localidades mais, que vêm nos convidando a falarmos um pouco mais da prece nesta época em que nós estamos com tantas agitações no campo político, no campo mundial, do modo geral, vendo a Síria, os conflitos na Coreia do Norte e mundo afora. Então nós não podemos usar a prece apenas a nosso benefício,
também é caridade levarmos a nossa prece a todos que precisam de ajuda, incluindo nós, a nossa família, a nação onde estamos e o planeta Terra de um modo geral. André, eu gostaria que você falasse então da nossa página, fizesse um convite do Evangelho no Lar, para que o nosso telespectador possa estar junto conosco em nossas atividades. O Evangelho no Lar realizamos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, ao vivo, para os amigos em Portugal, em direto. Você que ainda não curtiu a nossa fanpage, é só procurar por André Luiz Querini Vilar, ou como está vendo no seu CG, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a página e todos os domingos, na nossa linha do tempo, você acompanha o Evangelho. E você também pode mandar sua solicitação de amizade para Sérgio Vilar, como você está vendo aí no CG também. Ou entrar em contato conosco através do nosso e-mail, vilarsergio10@gmail.com e o nosso vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós terminamos o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a você pela sua audiência, o nosso agradecimento eterno. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.